aí, gente, beleza? Eu sou a Cíntia e neste vídeo eu vou falar sobre o livro Lolly Willows, da Sylvia Townsend Warner. Este livro eu encontrei ele meio que por acaso na Amazon, eu tava procurando um outro e acabei vendo esse daqui que estava a menos de R$10. Eu me interessei pela capa e fiquei meio intrigada pelo título e fui dar uma olhada na sinopse e achei que seria a minha cara, então eu comprei. Esse livro foi publicado em 1926 e fala sobre um tema que eu gosto bastante, que é a bruxaria. Eu vou dividir este vídeo em 3 partes, então no primeiro momento eu vou falar sobre a sinopse dele, né, falar alguns detalhes da trama. No segundo momento eu vou elencar alguns motivos para que vocês o leiam. E na terceira parte eu vou me aprofundar um pouquinho mais na história e discutir alguns pontos que podem ser considerados spoilers. Mas eu vou deixar anotado certinho para que vocês não tenham nenhuma surpresa. Este livro, ele fala sobre uma mulher, a Lolly Willows, que é esta mulher de 28 anos e que para os padrões da época ela é uma solteirona porque ela nunca se casou e ela morava com o pai que acabou de falecer, e sendo assim os irmãos dela acham que ela seria incapaz de morar sozinha e tomar suas próprias decisões, visto que ela era uma mulher que nada sabia da vida, né? Segundo esses padrões da época, era um pensamento muito recorrente, infelizmente ainda é até hoje. Mas a Lolly, ela está tão triste pela morte do pai, né, que ela acaba aceitando ir morar na casa desse irmão e com a família dele, a esposa dele e as 2 filhas, e ela meio que abdica de toda a pouca liberdade que ela tinha, né, na casa do pai. Ela era uma mulher muito conectada com a feitura de poções e infusões de ervas, poções no sentido de infusões medicinais para ajudar em problemas de saúde, né? E ela chegou mesmo a escrever um livro que não foi acreditado no nome dela, ela escreveu de forma anônima, e esse livro foi publicado, não teve nenhum retorno financeiro, mas ela se orgulhava deste livro que ela tinha escrito, né, sobre o tema que ela tanto gostava. De qualquer forma, quando ela muda para Londres, para a casa do irmão, ela não tem nem espaço e nem tempo mais para se dedicar a essa tarefa. Então, o que ela faz é começar a se tornar aquela figura da tia necessária. Ou seja, é uma figura que está muito presente nos livros de época, né? A gente consegue ver essa figura da pessoa necessária, geralmente uma mulher que não se casou, que é aquela mulher que está sempre fazendo serviços para outras pessoas e parece que ela não tem nenhum interesse próprio. Bom, a Lolly se torna essa pessoa. Ela inclusive ela é destituída do próprio nome dela, porque o nome dela não é Lolly, o nome dela é Laura. Mas a sobrinha mais nova, sendo uma criança que não conseguia falar o nome dela, começou a chamar ela de Lolly. E daí todo mundo começou a chamar ela de Lolly. Então ela se torna a tia Lolly, né? Essa tia que tá sempre lá. Ela não tem nenhum interesse, ela não tem, aparentemente ela vive pela família, então ela tá sempre desempenhando tarefas aqui e ali, tá sempre fazendo alguma coisa para a cunhada ou as sobrinhas, levando elas onde elas têm que ir. E ela é um tanto quanto excêntrica, então às vezes ela fala algumas coisas e que as pessoas simplesmente ignoram porque não sabem compreender direito sobre o que ela está falando, né? Então ela vai vivendo esse dia após dia, esse marasmo, essa apatia, esse tédio total, porque ela não tem essa liberdade para ir para os lugares que ela quer, ela está sempre presa daquela elegância, daquela educação inglesa, né, que a gente sempre vê em livros de época, então ela tem que tomar muito cuidado para não ofender ninguém. E é aquela vida tolhida, né? Aquela vida no ambiente da casa, no ambiente doméstico, que não tem nada de surpreendente, nada que faça com que a pessoa consiga ficar satisfeita e feliz. E assim se passam 20 anos. Um determinado dia, ela está fazendo as compras em Londres e ela encontra essa loja, e nessa loja tem um buquê de flores lindíssimo que ela quer comprar. Então ela entra nessa loja e ela fica encantada pelos produtos naturais e pelo sopro de vida que tem dentro dessa loja, né? Para ela é tudo muito empolgante, muito interessante, porque vai lembrar ela daqueles tempos em que ela
se ocupava dessas ervas e das infusões e tudo ali nessa loja natural, e ela fica tão encantada que ela pergunta para o proprietário de onde é que ele consegue aqueles produtos, e ele vai dizer que é a irmã dele que envia para ele de uma vila chamada Great Mop. E ela fica tão encantada que ela sai da loja, vai numa livraria e compra um guia turístico para essa vila. E ela, chegando em casa, ela lê todo esse guia turístico e ela decide que vai se mudar para Great Mop. E ela toma essa decisão, e essa decisão é irrevogável. Então ela, naquela mesma noite, ela comunica à família que ela vai se mudar. E todo mundo aceita muito bem, primeiro porque acham que ela tá sendo boba, né, a boba tia Loli, e também porque ela não tá falando sério. Mas no dia seguinte, ela vai falar com o irmão, e isso vai acarretar em alguns problemas, né, claro. Mas eu não vou me aprofundar porque é legal vocês lerem o livro, então o fato é que, após esses percalços, ela finalmente consegue se mudar para essa vila. E essa vila é muito peculiar. É uma vila de pessoas que ficam sempre fora do caminho, né? Ninguém se ocupa muito da vida dos outros, apesar de ser uma vila pequena. E ela e a Laura, porque ela volta a ser Laura quando ela se muda para Great Mop, ela sente a liberdade pela primeira vez. Então ela fica tão encantada com esse tempo que ela tem de sobra, que ela chega a passar mal de tanto que ela anda pelas paisagens, ela anda pelos lugares que ela quer conhecer, e ela meio que tem uma overdose de tanto usar esse lugar, né, de tanto passear por esse lugar. Ela chega a passar mal porque ela esquece de comer para passear pelos campos, e até que ela finalmente se dá conta de que aquele lugar é o lugar dela, então ela vai ter sempre essa liberdade. Porém, quando ela está finalmente se dando conta de que ela está livre, acontece uma determinada coisa que vai colocar em risco a liberdade recém-adquirida. E agora eu vou entrar na segunda parte do vídeo, em que eu vou elencar alguns motivos para que vocês o leiam. Primeiro motivo, o protagonismo, né? A Laura, ela é uma protagonista feminina forte. E eu sei que esse termo foi se esvaziando ao longo do tempo, porque geralmente ele é mal desenvolvido. Mas neste livro aqui, eu imagino que ela seja a protagonista forte raiz. Ela é aquela pessoa que, com pensamentos próprios, né, mesmo que ela tenha passado 20 anos vivendo para outras pessoas, quando ela se decide a fazer a mudança, né, a se mudar da casa do irmão, ela não volta atrás. A Laura, ela sabe o que ela quer e ela não tem nenhum problema em fazer o que for necessário para conseguir. O plot principal desse livro, que é o pacto, né, o pacto de uma bruxa com o diabo, é feito por conta disso. Mas também não posso dizer mais nada, porque seria um spoiler. Um terceiro motivo seria o feminismo dos anos 20. E eu vou falar alguns detalhes da vida da autora, porque eu acho que esse livro adquire um significado ainda maior. É claro que a vida dela não é o motivo principal de este livro ser incrível, mas eu acho que é um detalhe que vai despertar um pouco mais a curiosidade. Pelo menos foi comigo, né? Quando eu descobri quem era essa autora, e eu só fui descobrir depois que eu li o livro, esse livro adquiriu um peso maior. A Sylvia Townsend Warner, ela nasceu no final do século XIX, em Middlesex, na Inglaterra, e ela foi filha de um historiador muito famoso, George Townsend Warner, e o pai dela sempre a educou em casa, né? Então os colegas dele também estavam sempre na casa da família, e ela foi se educando a partir das aulas que essas pessoas davam para ela. Então ela teve uma infância e uma adolescência bem livres, no sentido de que ela era uma mulher, porém foi bem educada, e ela teve um ensino bem abrangente. Ela sempre se interessou por música, então o intento dela era se especializar em música, mas quando ela ia se matricular formalmente numa escola de música, aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Isso interrompeu os planos da Sylvia.
O que aconteceu foi que ela foi trabalhar como voluntária, né, trabalhando nos esforços de guerra e também para conseguir ajuda para refugiados. Em 1916, o pai dela faleceu, então isso deu uma guinada nos planos de carreira dela e ela acabou indo morar em Londres. Indo morar em Londres, ela entrou em contato com o famoso grupo de Bloomsbury, né, que era aquele grupo de intelectuais ingleses que englobava a Virginia Woolf, o marido dela, o Leonard, a Clive Bell e Vanessa Bell, o John Maynard Keynes, o Roger Fry, Lytton Strachey, entre outros. Eu não vou falar muito mais sobre o grupo de Bloomsbury porque eu tenho uma intenção de fazer um vídeo sobre isso, né, sobre esses grupos com os bafafás literários. O importante a saber sobre o grupo de Bloomsbury é que dos desdobramentos desse encontro da Sylvia com esses integrantes, ela acabou conhecendo o escritor David Garnett e o editor dele, Charles Prentice, da editora Chatto e Windus. E este editor ele ficou muito interessado nos poemas que a Sylvia escrevia e em 1925 foi publicado o livro Despalier com os poemas dela. Em 1926 ela já tinha escrito Lolly Willows e esse livro foi publicado também e chamou bastante atenção na época. O sucesso de Lolly Willows encorajou a Sylvia a escrever em tempo integral e em 1930 ela conheceu aquela que seria o grande amor de sua vida, Valentine Ackland, também uma poetisa em início de carreira. E enquanto o romance se desdobrava, a Sylvia também auxiliou a Valentine a publicar o primeiro livro de poemas dela. O que aconteceu foi que os poemas das duas se misturaram e acabou que foram publicados juntos. E isso trouxe uma indesejada atenção para o romance das duas. Se até hoje a gente, infelizmente, as pessoas ainda sofrem com a homofobia, imaginem vocês no início do século XX. Então a Valentine Ackland e a Sylvia se tornaram alvos dessa atenção indesejada, né? O que acabou piorando quando as duas se juntaram ao Partido Comunista da Grã-Bretanha e começaram a colocar seus esforços para fazer o partido angariar mais pessoas para o partido. Elas começaram também a trabalhar com a propaganda do partido, né? E isso fez com que elas ficassem na mira do M15, que é uma agência de contra-espionagem inglesa, e elas ficaram nessa lista como subversivas e perigosas por 20 anos. O relacionamento das duas passou por vários reveses, né? Inclusive um dos maiores foi quando a Valentine ela se converteu ao catolicismo, que foi um grande baque para a Sylvia, porque a Sylvia era ateia. Mas o relacionamento das duas superou isso e elas continuaram juntas até a morte da Valentine em 1969, em decorrência de um câncer de mama. O sentimento da Sylvia pela Valentine ficou marcado, ficou gravado em diários e cartas das duas, né? Esse livro de cartas trocadas entre as duas foi publicado após a morte da Sylvia, em 1978. O livro foi publicado em 1998 e se chama I Will Stand By You. Infelizmente ainda não tem tradução para o português. No site em que eu peguei essas informações biográficas, tá dizendo que em 2021 a Penguin vai lançar a obra completa da Sylvia, né, pela primeira vez, a obra completa, pelo selo Penguin Modern Classics. E eu espero que esse interesse pela obra no exterior também desperte o interesse aqui no Brasil, né, que tragam essas publicações aí em português, porque de fato esse livro é muito interessante e a vida da autora também, eu queria muito ler outras coisas dela. Aqui vocês não vão encontrar o feminismo como uma luta social, organizada, que visa reformar a sociedade, não é nada disso. Aqui o feminismo está mais na luta individual da personagem, a Laura. Ela vai buscar, ela se rebela, né, contra a própria família e ela busca a liberdade para ela mesma. Então ela vai para Great Mop em busca dessa liberdade. Porém, nos diálogos da Laura com um outro personagem, que eu não vou falar quem fica muito claro esse pensamento, né, da Sylvia, esse pensamento talvez possa dizer das mulheres, a gente pode dizer,
por conta de todas as lutas que estavam acontecendo no período, que é essa rebelião, né, contra a tutela dos homens e, sobretudo, a ideia de que as mulheres tinham sim valor enquanto indivíduos. E finalmente o terceiro ponto, que é o sobrenatural como escape às convenções sociais. Não se preocupem, neste livro não vai ter nenhum personagem tentando convencer o leitor a fazer um pacto para ser livre, mas a figura do diabo que aparece não como aquele diabo cristão daquele maniqueísmo cristão, né? Aqui não é o bem e o mal, aqui o diabo ele encarna aquela força da natureza que é incontrolável e que não é nem boa nem má, ela pode ser caótica e dependendo do indivíduo e do que ele deseja no momento pode ser boa ou pode ser má. Então, o diabo aqui ele se aproxima muito dos ritos pagãos, mais dos ritos pagãos do que de fato do cristianismo. Inclusive é um contraponto aqui, né? A religião pagã como um lugar de liberdade, um lugar quase feminino, né? Enquanto o cristianismo se coloca como seu contraponto, como a religião sobretudo masculina, com ideias patriarcais. Isso fica muito evidente nessa obra. Agora eu quero falar um pouquinho mais sobre alguns detalhes do livro e para isso eu vou precisar falar alguns spoilers. Então, se você não leu ainda e quiser ler primeiro e depois voltar aqui pra gente conversar, fiquem à vontade. Mas a partir desse momento eu vou falar alguns spoilers. Para quem vai parar por aqui, muito obrigada por ter assistido e até o próximo. Este não é um livro de muitos acontecimentos, né? O único grande acontecimento, imagino, seja aquele em que a Laura sai da casa do irmão e vai para Great Mop. E a força desse livro está mais nos diálogos e nas reflexões feitas acerca do papel das mulheres na sociedade. Então, aqui a liberdade da Laura, ela é assegurada e depois ela é perdida quando o sobrinho dela, o Titus, chega a Great Mop para passar uns dias ali com a tia. O problema é que quando o sobrinho dela chega, ela volta a ser a tia Lolly, né? Ela volta a ser aquela personagem, aquela pessoa que precisa estar sempre de olho nas necessidades do outro, que não está mais focando nas necessidades dela própria e que tem que servir de guia, tem que ver se o cara comeu, se ele tá usando roupa limpa, esse tipo de coisa, que é tudo o que ela não queria fazer. O Titus ele vê Great Mop sob a perspectiva de um homem que tem tudo na vida. Ele é um homem branco, ele é rico, ele é o herdeiro das propriedades da família e ele não precisa trabalhar para sobreviver. O fato é que o Titus, ele tem essa visão de homem com privilégios. Então, quando ele chega a Great Mop, o que ele quer fazer é possuir aquele lugar. Ele chega e a Laura fica prestando atenção no que ele faz, que, por exemplo, ele vê uma paisagem e ele fala, a primeira coisa que ele fala é: nossa, eu queria passar a mão nesse lugar, eu queria apertar, eu queria palpar esse lugar. Que é uma coisa muito de posse, né? Um sentimento muito de posse. Ele não basta ele vivenciar aquele momento, não basta ele ver aquele momento e sentir o sol sobre si, não basta ele sentir a grama sobre os pés, ele quer possuir aquele lugar. Então a Laura se incomoda demais com isso, porque ela desenvolve uma relação de simbiose quase com aquela terra. Então ela vai tirar forças daquela terra e ela vai simplesmente apreciar o fato de estar viva naquele momento, naquele lugar. Outra coisa que incomoda a Laura é a forma como o Titus se relaciona com as pessoas da vila. Ele chega e ele já conhece todo mundo, ele já sabe da vida de todo mundo. É aquele cara que ele preenche o espaço. Né? Ele não dá espaço para ninguém mais crescer, é só ele. A voz dele é mais alta, ele consegue se impor, né, em lugares que ela simplesmente se contenta em ir conhecendo aos poucos. Então isso é muito incômodo para ela. E ela chega num momento de tamanho desespero que ela está passando por um campo triangular e um campo que ela nunca viu antes, e ela pede ajuda. Ela literalmente grita no meio do nada e ela pede que alguém a ajude. E ela tem certeza que alguém a escutou. E de fato, né, quando ela volta para o lugar onde ela mora,
ela tem um gato branco esperando ela e esse gato arranha ela, tira sangue, ou seja, é como se um pacto fosse feito ali. E ela não está preocupada com o que esse pacto vai requerer dela. Ela não está nem aí se vai precisar dar alma, se vai precisar fazer algum serviço pro diabo, ela não se importa, porque para ela não há nada pior do que ser privada novamente da sua liberdade recém-adquirida. Então, o que ela faz é simplesmente esperar. Em algum momento do livro, de fato, o Titus vai embora de Great Mop e vai deixar ela ali. E é neste momento em que acontece quando o Titus foi embora, né, que vai acontecer esse diálogo, e pra mim uma das melhores coisas do livro, que é o diálogo que ela tem com o diabo, em que ela vai falar pra ele sobre a visão que ela tem dele, e ele vai escutar dela o que as mulheres passam, né? O tédio absoluto em que elas estão envolvidas, desde o momento em que elas nascem até o momento em que elas morrem. E ela vai falar sobre o porquê de as mulheres terem mais direito a um pacto do que os homens. E ela fala sobre essa questão das mulheres viverem em tédio, né? E serem atraídas por essa figura caótica, essa figura que é livre e lhes propõe uma vida de liberdade, né? Então, a Laura vai conversar aqui, vai ter todo esse diálogo e vai falar que os homens feiticeiros, eles não têm nenhum milésimo do direito que as mulheres feiticeiras têm, né? Porque esses homens, eles não têm o porquê desejar a liberdade como as mulheres desejam. Então ela meio que reivindica esse direito de pacto apenas para mulheres. Gente, esse livro é muito interessante e apesar dele ser bem curtinho, ele tem menos de 200 páginas, ele é muito bom para despertar questões que infelizmente não estão datadas, né? As questões desse livro continuam muito reais, continuam muito presentes na nossa vida e, para além disso, é muito gostoso acompanhar essa personagem também. A própria autora é uma pessoa muito curiosa também, né? Então, a biografia dela é bem legal de conhecer. Tem um site chamado The Sylvia Townsend Warner Society, que foi de onde eu tirei essas informações da biografia da autora, que fala sobre publicações, né, os livros que ela tem disponíveis. Eu vou deixar o link aí no box de informações, caso vocês tenham interesse. Se este livro fosse uma música, seria Glória, da Patti Smith. Então, eu vou deixar aqui no box de informações o link para a tradução da música, caso vocês tenham interesse, e também o vídeo onde vocês podem escutar. Prestem atenção na letra e é isso aí. Eu agradeço muito pela presença de vocês neste vídeo. Caso vocês tenham gostado, deixem uma curtida, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!